Boa tarde para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Eu hoje recebo o Francisco Rossi, apresentador do programa Francisco Rossi e Você, da Rádio Difusora de Osasco, Nova Difusora de Osasco. Isso. Seja bem-vindo e boa tarde, Francisco. Boa tarde, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Estão à sua disposição, minha saudação a todos que estão nos vendo aí no seu podcast. Eu gostaria que o senhor, não sei se eu chamo de você ou chamo de senhor, Pode chamar mas de eu você. gostaria que Se você se você me apresentasse. chamar de senhor, eu vou te chamar de senhor também. Combinado? Tá bom. Eu gostaria que você se apresentasse ao meu público, por favor. Bom, eu sou casado há 54 anos com a Ana Maria, que é a vice-prefeita aqui de Osasco, Ana Maria Serafim Rossi de Almeida. Temos 3 filhos, né? 2 que trabalham comigo aqui, o Júnior, a Ana Lúcia, e a mais velha, que é vereadora no 3º mandato aqui na cidade de Osasco também. E já foi secretária da Educação, 2 vezes secretária da Promoção Social, né? Eu e a Ana Maria temos 4 netos, né? E estamos aqui militando na política de Osasco há 50, agora em novembro, no mês que nós estamos, né? Daqui 2 dias nós completamos 52 anos de vida pública. E estamos aqui à sua disposição para as perguntas que você quiser fazer, e eu fico muito grato aí ao convite que você me fez. Bom, para começo de conversa, eu gostaria de saber de você o seguinte: qual foi o principal adversário do senhor nesses 52 anos de vida pública, politicamente falando? Em campanhas eleitorais, eu tô. Qual foi o adversário mais difícil? O mais difícil foi justamente que ganhou a eleição para governador, né? Era um homem assim, era uma lenda viva, né? Era uma pessoa super conhecida aqui no Brasil, né? Era uma liderança nacional, né? Mário Covas. Em 94, nós disputamos a eleição. Eu fui para o segundo turno com ele, e no segundo turno, embora eu tivesse quase 7 milhões de votos, ele acabou ganhando a eleição eu tive 44% dos votos, e ele ganhou a eleição por uma margem pequena. E para mim foi uma vitória, porque eu comecei a campanha com 3% de aprovação, de conhecimento entre a pesquisa do Datafolha, né? E se tivéssemos mais alguns dias, eu creio que a gente teria ganho aquela eleição. Então, ele foi muito difícil, porque era um homem assim, já com vastíssima experiência, né? E uma lenda na política nacional. Eu acho que foi o principal e mais difícil que eu enfrentei. O senhor era candidato do governador Fleury? Me refresca a memória que eu era criança na época. Eu tinha 8 anos. Não, o Fleury apoiou o Covas, todos apoiaram, né, o Covas, e eu fiquei sozinho, mesmo o partido que tinha coligado comigo no primeiro turno, e foi cooptado também pelo Covas, porque eu tive uma dificuldade muito grande, porque o Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição no primeiro turno, sabe? E, consequentemente, o Fernando Henrique abria todas as portas para o Covas e fechava todas as portas para mim, né?
Então, foi uma dificuldade muito grande e eu acabei tendo que fazer um empréstimo bancário para pagar a produtora e fiquei basicamente na televisão. Mas foi uma experiência magnífica que eu tive, inesquecível, e hoje eu me recordo daquela campanha de uma maneira muito boa, sabe? Que foi realmente, para mim, foi uma vitória ter conseguido todos esses votos. Um pouco antes, um pouco antes, teve o fato do Carandiru. Aquele fato, qual foi a influência daquele fato na campanha eleitoral? Olha, não houve influência nenhuma, porque o Fleury, que na época, e ele já é falecido, né? Na época a imprensa o responsabilizou, né, por aquela tragédia. Ele apoiou o Covas e o Covas ganhou, ou seja, não houve nenhuma influência, nem positiva e nem negativa. E eu sempre adotei como norma nunca apelar, né, numa campanha política com assuntos que, de repente, cause uma polêmica e um incômodo também para o adversário, porque, a rigor, o Covas não tinha nada a ver com aquele episódio. Sim. Então, aquela máxima de que campanha política aquela, é, se pode tudo, assim, aquela máxima de que se eu sempre brinco dizendo o seguinte, que acima do pescoço para baixo pode tudo, né? Então, se aparece qualquer tipo de informação em, do pescoço para baixo é canela, né? Olha, Eu sempre, só para eu sempre brinco dizendo, resumir. eu sempre, eu sempre brinco dizendo isso, que em campanha eleitoral do pescoço para baixo é canela. Então, O pessoal costuma dizer que só não vale morder o céu da boca, né? Então, na verdade, eu acho isso muito ruim, porque em campanha política você tem que discutir, debater os temas que estão rolando, que são de interesse da população, né? Então, na verdade, os maqueteiros do Covas apelaram muito na campanha, sabe? E pelo fato de eu ser evangélico, e aí tentaram de todas as maneiras colocar isso de forma muito negativa, como se fosse, se for evangélico, fosse algo assim terrível. Enfim, nós enfrentamos os maqueteiros. Não acredito que tenha sido uma iniciativa do Covas, mas foi sim daqueles que faziam, né, o marketing dele. eu te acompanho desde que me mandaram o link do seu programa. O Rodrigo Rosso, para quem eu escrevo na reação, ele me mandou o, o link do seu programa. E eu percebi que você tenta passar uma mensagem positiva, sempre, sempre refletindo sobre os fatos que acontecem. E você traz uma visão sobre a palavra de Deus. É isso que me chama a atenção, que eu mais gosto de ouvir no seu programa.
Muito É, obrigado. O Rodrigo é uma pessoa muito querida, faz um trabalho muito lindo, né? A favor das pessoas com alguma forma de deficiência e que, infelizmente, aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, era um segmento assim invisível aqui no Brasil, sabe? E o Rosso já há anos que ele frequenta aqui os nossos programas. A rádio vai completar, a nova difusora vai completar 42 anos agora, dia 29 de dezembro. E ele já está há muitos anos participando aqui da nossa programação e ele é uma inspiração, sabe, para as pessoas, e ele abre assim portas para as pessoas com algum tipo de deficiência. Eu acho lindo esse trabalho que ele faz e nós sempre colocamos à disposição o espaço que as pessoas com algum tipo de deficiência têm e nós damos a maior atenção, o maior carinho, o maior amor, né? E é dessa forma que a gente se conduz. É a nossa guia, né? O único guia que nós temos é o Espírito Santo de Deus. E nós caminhamos por esse caminho, sabe? Que se chama Jesus Cristo. Então, é essa nossa forma de caminhar, né, pela vida. é importante a gente colocar a valorização do ser humano em primeiro lugar, né? Com certeza. E A palavra de Deus diz que uma vida vale mais que o mundo todo, né? E a pessoa, independentemente da cor da pele, da condição social, sabe? Ela é a obra-prima da criação de Deus. Uma vida, pois, conforme está na palavra de Deus, né? De uma outra maneira está escrito ali que equivale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? Então a gente deduz que Deus tem essa visão acerca de uma vida e de uma alma, né? Vale mais que tudo no mundo, que o mundo todo. exatamente. Então você acredita que um programa como esse ou o resenha que ele faz às terças-feiras, um programa conduzido por uma pessoa com deficiência, ele caberia numa grade comercial? Estou Claro, perguntando claro. para você como eu estou perguntando para você como um empresário de comunicação que você é. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que é importante, né? Essa inclusão, ela vale para todos os setores, inclusive o setor de comunicação. Eu vejo isso com muito carinho, com muito respeito, e é por isso que nós estamos aqui, ambos, né? Falando, conversando, e as pessoas nos acompanhando, e com certeza, né? Entendendo tudo aquilo que nós procuramos passar para quem estiver nos vendo e ouvindo, né? Com certeza. Agora, qual é o maior legado que o senhor que você pretende deixar para aqueles que, para as novas gerações de comunicadores e de políticos que vêm se espelhando no senhor? Olha, tudo na vida é muito efêmero, né? Tudo passa muito rápido, né? Eu já fui muita coisa na política, 52 anos de vida pública, dá a impressão que a gente começou ontem, sabe? Passa tudo muito rápido. Eu fui 3 vezes deputado federal, fui deputado constituinte, fui secretário de Estado de Esportes e Turismo, 2 vezes prefeito de Osasco, fui o representante de todos, na época eram 36 municípios na Grande São Paulo, eu fui eleito
pelos prefeitos da época, a maioria dos prefeitos me elegeu para representá-los num órgão muito importante, que era o CODEGRAN, que definia as obras para cada cidade e para a região metropolitana. Quando eu fui secretário de Estado, eu fui também escolhido pelos prefeitos do Estado de São Paulo, o prefeito do ano, isso lá em 1980, 81. Então, sabe, eu olho para trás, vejo tanta coisa e tudo passa, sabe? Tudo muito rápido. Tem pessoas que imaginam que isso vai durar a vida toda, que durasse 80, 100 anos também, na perspectiva da eternidade, é uma luzinha que se acende e se apaga, né? Então, a gente tem que procurar passar um legado em termos de crença em Jesus Cristo, sabe? Porque aqueles que têm Jesus como único Senhor e Salvador e que confiam em Deus, que acreditam em Deus, que acreditam no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus único que se manifesta de 3 formas diferentes. Eu costumo fazer uma comparação, né? Da água em estado líquido, sólido e gasoso, né? Sempre é H2O, né? Então, pode parecer uma comparação muito simplória, mas Jesus é simples e ele sempre se comunicou com as pessoas com muita humildade, com muita simplicidade, e ele continua do mesmo jeito, ele é o mesmo ontem, hoje vai ser sempre o mesmo. Então, o maior legado que a gente tem que tentar deixar é um legado em termos de amor, né? De amor ao próximo, de amor a Deus, sabe? Procurarmos sempre na política, a gente falar na família, sabe? E repudiarmos aquilo que o inimigo das nossas vidas tenta impor através de algumas coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Mas, mesmo assim, essas pessoas, a gente tem que ter consciência que são pessoas também amadas por Deus, né? Agora, não podemos... Deus, quando a pessoa se entrega para ele, ele aceita do jeitinho que a pessoa está, mas ele se recusa a deixá-la do mesmo jeito dali para frente, né? Então, é esse o legado. Eu gosto de escrever, né? Tenho 2 livros que eu publiquei, chamados Sem Saída, é uma literatura cristã, não sei se você tem, se você quiser, eu mando para você esse livro, talvez você possa entender um pouco melhor, porque o tempo sempre é curto, né? Nas entrevistas, nos podcasts, mas esse livro dá para você entender melhor, né? Como é que eu me conduzo, né? E me conduzi até hoje na minha vida pública como comunicador, né? E é isso. O legado que eu pretendo deixar é esse, um legado em termos de amor ao próximo e de amor a Deus. Tanto que eu sou preletor de uma associação cristã que está no mundo todo, chama-se ADONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Eu já fiz, devo estar próximo de 700 preleções que eu já fiz em todo o Brasil e também no exterior, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. O nome de Deus, a gente tem que sempre diminuir, ficar pequenininho, para que Deus cresça cada vez mais, porque Ele é que nos dá o dom da vida, Ele que nos ama e Ele que nos salva. É uma pregação, né? Eu gostaria de saber, é uma pregação, mas eu gostaria de saber de você se existe algum personagem bíblico que você tenha conhecimento com deficiência, porque eu vou te falar, eu conheci, eu conheci
A história de Mefibosete, né? Que para mim Mefibosete. é que para mim é o único personagem com algum tipo de deficiência, mas eu gostaria de saber de vocês se tem outros Eu, que francamente, deveriam ser conhecidos pelas pessoas. bom, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, E mas não sou. se você puder contar um pouquinho de Mefibosete, para quem Ele sofreu um acidente quando criança, né? E acabou ficando coxo das duas pernas, dos para dois quem pés. estiver nos assistindo, se você puder contar um pouquinho de Mefibosete, É, eu agradeço. ele era filho de Jonatas, né? E Davi quis honrar Jonatas, que eram amigos assim, mais do que amigos, eram irmãos mesmo, né? Muito próximos um do outro. E ele, quando chegou a rei, Davi, quando chegou a ser rei, né, sucedendo Saul, ele quis honrar aquele amigo e perguntou a um dos personagens, que eu não me lembro o nome agora, perguntou se teria algum parente de Jonatas, né? E essa pessoa falou, não, tem sim. E aí explicou que estava vivo, o Mefibosete, que era aquele personagem que havia sofrido esse acidente quando criança e que ficou coxo, né? Ele ficou com uma deficiência física e Saul o convidou para estar comendo na sua mesa. A gente deduz que ele pôs Mefibosete morando dentro do palácio, né? Então, é uma a palavra de Deus é muito assim incrível porque a gente tem certeza que ela foi inspirada por Deus, porque mesmo Saul, que é um grande personagem bíblico, né, o homem segundo o coração de Deus, mas no entanto muita gente ainda contesta essa questão de ser o homem segundo o coração de Deus, apesar dele ter cometido pecados horríveis, né, horríveis. Ele matou o amigo dele com armas do inimigo, né? E traiu o amigo com a esposa dele, que acabou sendo mãe de Salomão, né? Que foi o sucessor de Davi. E aí as pessoas falam, escuta, mas como é que um homem que aprontou tanto, foi um assassino, matou um dos melhores amigos dele, né? Homem de confiança, jogando ele na frente de batalha, né? E como é que é isso aí, o homem segundo o coração de Deus? Acontece que Davi se arrependeu dos pecados que ele cometeu, né? O profeta Natan contou uma parábola para ele, né? E, e ele falou, não, mas essa pessoa aí merece morrer, né? E o Natan falou, não, essa pessoa é você, né? E por inspiração de Deus, Deus falou com o profeta e o profeta falou com ele. Então, se fosse um livro escrito por homens, né, exaltaria o ser humano. É um livro com as mazelas humanas, né, com as fraquezas humanas, e que nos conta e nos fala das grandezas de Deus. Né? Então, eu sou apaixonado pela palavra, não sou um expert na palavra, mas para honra e glória do nome do Senhor, eu estou lendo, se Deus quiser, mais 30 dias, eu encerro a 59ª leitura da palavra, que não é motivo de estar me gabando aqui. Eu conto isso para a honra e glória do nome do Senhor, porque o Spurgeon, né, um pastor inglês, né, famoso do século XIX, ele morreu com 58 anos e leu mais de 200 vezes a palavra de Deus. E não é só ler, é ler e meditar, né? Às vezes eu leio um trecho 2, 3 vezes,
volto, medito. Então, eu tenho hoje 83 anos, tenho uma saúde perfeita, né? E eu imagino, né? Eu fico pensando que essa intimidade que eu tenho com a palavra de Deus significa algo que tem a ver com a minha saúde, com a minha alegria de viver, com a minha disposição de trabalhar. Eu cumpro uma jornada de trabalho longa aqui na rádio todos os dias, né? E não penso em parar, né? O Espírito de Deus falou comigo quando eu estava já há 12 anos já convertido e falou que eu deveria começar a ler dessa maneira que eu leio, né? De ponta a ponta da palavra de Deus até o último dia da minha vida. É isso que eu faço, pretendo fazer e agradeço a Deus por essa disposição que Ele me dá todos os dias, né? Todos os dias a gente... Eu sinto falta quando eu tenho que ler a palavra todos os dias. Eu procuro dedicar pelo menos 1 hora por dia na leitura da palavra. E quando eu tenho um tempo maior, aí é 8, 10 horas, e meditando na palavra, porque eu quero conhecer Jesus em profundidade, né? E porque ninguém se apaixona por alguém se não conhece esse alguém. E a única maneira de nós amarmos e conhecermos Jesus é lendo e meditando na palavra, porque Ele é a própria palavra. Quando você abre a Bíblia, né, esse livro adquire vida e é o próprio Jesus, né, ministrando para você, falando com você através da palavra de Deus, que está consubstanciada na Bíblia Sagrada. Com, por exemplo, os programas da manhã. Por exemplo, vou citar dois, tá? O Manhã Bandeirantes e o Morning Show, trazendo essa qualidade de informação que você traz, a meditação do dia, por exemplo. Eu quero saber o seguinte: o senhor se preocupa com a audiência? Você se preocupa com a audiência? Não, não tem Ou nenhuma preocupação com a audiência. o trabalho que você faz já é suficiente? A Olha, quantidade de pessoas que você alcança não causa preocupação para você? nenhuma, nenhuma. A rádio nossa, ela está há muitos anos aqui na cidade, né? Ainda hoje, né, nós somos procurados por uma empresa de, se eu não me engano, de Carapicuíba, né? E que fez uma pesquisa, a agência deles fez uma pesquisa e chegou à conclusão que nós deveríamos falar dessa empresa aqui na região. Então, para ser bem franco, claro que eu gostaria de alcançar o maior número possível de pessoas, mas eu sei das nossas limitações, né? A nossa rádio é uma microempresa, né? Nós não somos ligados a nenhum grupo econômico, nem a nenhuma, digamos, igreja, né? Nenhum grupo cristão. Nós somos uma família cristã, mas temos programas chamados seculares e temos também um espaço
que a gente abre para a Transmundial, uma rádio Transmundial, que ocupa assim, muitas horas da nossa programação, das 10 horas da noite até as 7 da manhã, ou 6 da manhã, e também o final de semana inteirinho. É uma emissora muito respeitada, também tem aqui no Brasil, deve estar mais ou menos há uns 50 anos, e está no mundo todo, né? No mundo todo, e tem uma programação primorosa, sabe? Falando sobre vários temas e sempre dando uma conotação cristã que nem todas as pessoas percebem, mas como a palavra é poderosa, a palavra não volta vazia, então eles também não têm essa preocupação com a audiência, não. Eles procuram fazer o máximo possível, como eu também gostaria que tivesse muita gente nos escutando, mas eu parto daquele pressuposto. Se aquilo que a gente faz, que a gente fala, alcançar uma única vida, já valeu, sabe? Claro que nós somos uma empresa comercial, temos os nossos compromissos, mas Deus tem sido maravilhoso e nós estamos sempre honrando os nossos compromissos e da melhor maneira possível. É uma pequena empresa e a gente procura fazer a coisa sempre com muito respeito àqueles que nos prestam serviços, àqueles que trabalham conosco. A prioridade absoluta aqui dentro da rádio é o pagamento dos funcionários, né? Eu posso ficar sem um tostão no bolso, mas o pagamento, quando a gente tem o recurso, a gente procura pagar o quanto antes possível. Sim. Ah, eu quero saber de você o seguinte: quando você começou a formatar o seu programa, qual foi o princípio dele? Da onde surgiu a ideia do seu programa? Bom, eu vivi uma experiência No com Jesus. sentido da mensagem que você queria passar para as pessoas. Bom, eu vivi uma experiência com Jesus Cristo exatamente em abril de 1993, ou seja, faz um pouquinho mais de 30 anos, né? Mas eu fui criado num ambiente religioso, cristão, né? Nós tínhamos a minha mãe, era uma espécie nós somos de uma família bem humilde. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, minha mãe ficou viúva, não casou mais. Ela faleceu há não muito tempo, com 96 anos de idade, e ela ficou em dificuldade, numa época que as mulheres tinham dificuldade de arrumar emprego, havia muita discriminação em relação às mulheres, né?
e ela conseguiu um emprego como uma espécie assim de cuidadora, zeladora de uma igreja pequena, né? Eram duas igrejas na cidade de Agudos, né? A Matriz e a Capela de Santo Antônio, na cidade de Agudos, no interior do estado. E ela arrumou essa. Não era um emprego com carteira assinada, mas ela cuidava lá da igreja, limpava. E ela cantava divinamente e fazia de tudo para criar a mim e meus dois irmãos menores do que eu, né? E ela fazia esse serviço, tinha lá uma remuneração, que não devia ser muita coisa. Ela também cantava em casamentos, né? Uma voz maravilhosa. Ela era convidada para cantar nos casamentos que aconteciam, não só lá nessa capela, mas também até mesmo em cidades ali por perto de Agudos. Ela tinha uma voz linda, né? E fazia doce, fazia. Ela se especializou em fazer doces, né? Então ela fazia doce, vendia. Então, mas era um ambiente assim de muita religiosidade. Eu tive um irmão que foi estudar para padre, né? E então nós crescemos nesse ambiente, sempre ouvindo falar de Jesus, tal. E quando eu cheguei a uma certa idade, eu percebi que eu estava vivenciando apenas uma tradição religiosa, não era um. Eu não conhecia. Eu achava que eu conhecia Jesus, que eu tinha Jesus na minha vida. Hoje eu vejo que eu estava equivocado, né? Você estar numa tradição religiosa não te dá essa, esse algo maravilhoso que é a salvação, né? Você tem que ter consciência do que é Jesus, você tem que convidá-lo a entrar na sua vida, né? E tê-lo como único Senhor e Salvador e abrir mão de tudo aquilo que você aprende nas religiões e que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ler a palavra de uma maneira que eu relato no meu livro, nos meus livros, né? No primeiro, principalmente. E eu comecei a ler a palavra, então eu tive uma experiência com Deus, né? Eu me converti ao Senhor Jesus, né? Não foi numa igreja, não foi numa religião, foi num bate-papo telefônico com um homem de Deus e que marcou muito na minha vida. Isso há 30 anos, né? Há pouco mais de 30 anos. Então, isso para mim foi algo definitivo. Quando você se depara com a verdade, você não tem a menor dúvida de que é isso que você estava procurando e que significava assim um vazio dentro do seu coração, do seu interior, né? E Jesus tem o tamanho do buraco que você tem no seu interior, sabe? Ele ocupa esse espaço, preenche por inteiro e é algo assim maravilhoso, porque você começa a interagir com o Senhor do universo, né? Aquele que criou tudo, começando a criar a criação com a criação do universo. Então, é isso. Nós não temos como entender a Trindade, né? Da Santíssima Trindade, Deus triunfo, que é Deus. Como é que nós vamos entender alguém que é maior que o universo, né? Como é que nós vamos entender a inteligência de Deus, que tem domínio de todas as coisas, né? Que está ouvindo esse programa, que te conhece antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, me conhece, e assim todos os 8 bilhões de habitantes desse planeta, né? Tem esse controle. Então não tem como nós entendermos. Mas o Verbo, que é Jesus, ele se fez carne e, através dele, nós temos um vislumbre de entendimento de Deus, né? E Jesus mesmo falou: é preciso que eu vá para mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Então, são três pessoas
que constituem um só Deus, é um mistério esse, e a gente só vai ter entendimento a hora que a gente chegar mesmo do outro lado, quando atravessarmos a linha da fronteira entre esse mundo e o mundo espiritual, aí nós vamos ter entendimento do tamanho de Deus, o que é o Espírito Santo, e vamos estar, né, tete a tete com Jesus, e vai ser algo assim maravilhoso, porque nós vamos estar na presença do amor, né? Porque quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É isso. Eu acredito que essa entrevista aqui, eu não vou nem tratar como entrevista, eu vou tratar como bate-papo com uma conversa. Essa conversa foi feita por Deus. Esse encontro aqui foi feito por Deus. Sim, com certeza. Porque eu, ouvindo o seu programa, ouvindo, porque eu ouvindo o seu programa, eu vi que, e me chama a atenção que a sua visão espiritual e a sua fé em Deus. E vamos dizer que eu me arrisquei a convidar o senhor, você, conversando com o Rodrigo, se eu conseguiria te trazer aqui. Aí eu falei, essa sensação. Eu não sei se é muita pretensão da minha parte ou eu estou errado no que eu estou falando. Eu não sei se eu perdi alguma fala sua, mas eu também creio que esse foi um momento preparado por Deus, porque todos nós, antes de nós sermos gerados no ventre das nossas mães, o Senhor já tem um projeto para cada um de nós, é um plano, né? Tem para você, tem para mim, e Deus preparou esse encontro, você aqui aí em Juquiá e eu aqui em Osasco. E o intermediador aí foi o Rodrigo Rosso, que é nosso amigo comum. Ele me falou, né, da possibilidade da gente ter esse bate-papo. E eu quero te cumprimentar, porque você é uma pessoa assim que a gente tem que respeitar muito, aplaudir muito, porque você tem um entendimento que vai além daquilo que a pessoa comum tem, sabe? Essa iniciativa, sabe, de alguma coisa que você deve ter ouvido muita gente falar, não faça isso, sabe? Você não sei, imagina, né? Imagina, isso não vai dar certo. E olha, as pessoas que têm uma visão espiritual do que você faz, né? O significado daquilo que você faz, ela consegue alcançar, sabe? Esse seu arrojo, né? Essa sua disposição de levar algo que acrescenta muito à vida das pessoas, especialmente as pessoas com algum tipo de deficiência física, sabe? Então, eu quero te cumprimentar, viu, Bruno, pelo trabalho que você faz aí. Eu acredito que tenha, sim,
Também eu acho que você não está preocupado com a audiência, mas eu imagino que, pelo número de pessoas com deficiência nesse país, eu acho que não são poucas as pessoas que te veem, que te acompanham, e eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Pelas nossas vidas. Então, parabéns pelo seu programa e você mostra uma inteligência muito grande nas suas perguntas e na maneira de você Eu se acredito. programa. Obrigado, obrigado. Eu acredito que eu seja mais visto na revista que, que eu tô escrevendo na reação do Rodrigo há mais ou menos um ano e meio, mas comecei em dezembro do ano passado. Eu acredito que eu seja mais lido do que visto. Mas eu não, como você, eu não me preocupo com a audiência. Eu me preocupo com a qualidade da mensagem que eu transmito. Muito bem, é isso mesmo. Exatamente isso. Mas a questão é a seguinte: a gente pode deixar a política ou a política nunca nos abandona? Quem gosta de política, como eu e o senhor, como eu e você, a, a gente pode deixar a política de lado ou ela nunca nos abandona? Olha, eu não me lembro o pensador que dizia isso, não, acho que até o Carlos Marx que falava isso aí, né? Que o homem é um animal político. E o ser humano, ele, de certa forma, ele faz política dentro da família, a política de relacionamento, né? E tem os que têm essa vocação de entrar na vida pública, vai fazer uma política partidária, né? Agora, quando você participa desse processo, que é o meu caso, desde criança eu era assim, eu tinha. Hoje eu fico olhando lá para trás, eu vejo que desde criança eu tinha um espírito de liderança. Eu gostava de. Eu, com 10 anos, eu desenvolvi uma campanha na cidade de Agudos. Eu participei da campanha, mas eu ganhei um prêmio porque, naquela época, a direção da escola, o Grupo Escolar Coronel Leite, me deu um livro que até hoje eu tenho, né? Que é A Vida de Rui Barbosa, porque eu fui o que mais arrecadou na campanha contra o câncer, que naquela época já as pessoas já se degladiavam contra o câncer, e na época era quase que uma sentença de morte, né? Quando alguém era diagnosticado com câncer. Depois eu vim cedo para São Paulo para trabalhar e ajudar minha família, minha mãe, meus 2 irmãos, né? Fui morar com uma tia. E aí eu comecei fui estudar numa escola no centro de São Paulo. Ali eu entrei no Grêmio Estudantil e eu participava daqueles movimentos, sabe? E desde criança eu me interessava muito por política, porque quando meu pai morreu, ele deixou um seguro que permitiu a minha mãe comprar uma casa em Agudos. Ela morava em Marília, nós morávamos, né? Marília, Agudos fica a mais ou menos uns 200 quilômetros, não, 150 quilômetros de Agudos, né? E não é tão longe. Nós fomos morar em Agudos, próximo ao centro da cidade, onde aconteciam os comícios políticos, né? Eu não perdia um, eu estava em todos, tanto nas eleições municipais quanto naquelas de cunho estadual e federal, né? Presidência da República, para governador. E eu percebi que eu gostava daquilo, né?
Depois eu me tornei um líder estudantil aqui em Osasco. Eu fui presidente da União dos Estudantes de Osasco, fui presidente da União da Mocidade Osasquense. Esse tipo de liderança eu me tornei muito conhecido na cidade, a gente fazia muitos movimentos, né? Que alguns entendiam que era um movimento de cunho subversivo e não era, né? A gente defendia interesses da classe, né, trabalhadora e dos estudantes, o interesse dos estudantes. Então, essa notoriedade que eu adquiri na cidade acabou me levando para a política. Na época, curiosamente, só havia dois partidos, né? Eu tentei entrar em um partido, que era o MDB, mas ali já tinha um outro líder estudantil que não ia muito com a minha cara, né? E ali eu vi que eu não tinha espaço, né? Aí eu fui procurar o outro partido, que era a Arena, e ali me acolheram muito bem. E foi aí que começou a minha vida política. Eu me filiei à Arena e logo em seguida me candidatei a prefeito, não foi nem a vereador. E por essas coisas que só Deus entende, né, eu acabei ganhando a eleição. E tudo passa muito rápido, né? Eu comecei e já terminei a minha caminhada na política como disputando, como alguém disputando uma eleição, né? Então, hoje eu ajudo a minha filha, Ana Paula, que deve ser candidata a prefeita aqui na cidade. Apoio, é claro, a minha esposa, que não é política, mas num acordo político que nós fizemos. A minha esposa passou a ser vice e foi reeleita também como vice ao lado do prefeito de Osasco. Então, hoje a minha política é essa, de ajudar as pessoas nas quais eu confio, né? E, e, é- e quero trabalhar, lutar até quando Deus me der saúde, disposição e alegria de viver, que é o que eu estou. Essa minha participação no seu programa, pode crer que para mim é uma honra, viu? Eu estou assim, muito contente de estar fazendo esse programa com você. Mas você sabe que. Mas você sabe que eu acho o seguinte. Não sei se eu tenho razão. Depois, depois você me diz que a, ma- a, a maior parte da, da força política de uma pessoa está na influência que ela tem sobre a política municipal ou em determinadas esferas, né? Seja federal ou estadual. Eu acho que a maior demonstração de poder está na influência que a gente tem. Eu não sei se você concorda comigo ou não. O político, o autêntico, ele deve procurar ter uma influência sadia, né, sobre as pessoas, dentro do município, do estado, da nação, do país.
ele deve ter essa preocupação. Infelizmente, existe uma minoria de políticos que só olha para o seu próprio umbigo, né? Montam estruturas milionárias que acabam funcionando na base da compra de votos, e esses políticos acabam repercutindo mal junto à opinião pública, tanto que existe uma, existe uma ideia de que o político não presta, que todo político é assim. E eu que estive 3 vezes lá no Congresso Nacional, eleito pelo voto popular, posso dizer com toda certeza que a maioria dos políticos que lá estão são pessoas íntegras, pessoas boas, e que acabam pagando os inocentes pelos pecadores, né? Ou seja, os bons, eles são colocados no mesmo cesto dos corruptos e dos safados, né? Então, a política, ela só é boa quando realmente a pessoa está preocupada em ajudar e melhorar a vida das pessoas, e não melhorar a sua própria vida. Infelizmente, a política tem uma imagem meio problemática, eu diria. E como é que a gente Você, faz para mudar essa imagem? Transformar em positiva essa imagem da política? olha, a culpa não é só dos políticos maus, né? A culpa também cabe em boa dose para os eleitores, para o povo, sabe? Que acaba se deixando seduzir por promessas, né? Por algum presente na época da eleição, um tijolo para ajudar a construir a casa, saco de cimento, promessas de emprego, né? Então, é um processo cultural, e que um dia eu espero ainda ver alguma melhoria nesse campo político, um trabalho para mudar esse conceito, sabe? Tentar mudar esse conceito de político não presta, e não presta mais, de repente, se a pessoa se omite, a omissão dos bons faz com que os maus acabem vencendo, né, a eleição, e os maus é que acabam mandando. E isso não precisa se esforçar muito para ver isso acontecendo no país, nos municípios e nos estados. É isso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tive duas experiências políticas. Uma como candidato a vereador em 2020, pela minha cidade, que é Santos, e a outra em 2015, quando fui eleito conselheiro do CONDEF. Eu vou te dizer, é difícil entrar no sistema, é difícil entrar no jogo, mas não, não me arrependo de nenhuma das duas. Foram Que bom, experiências positivas para o meu crescimento pessoal. maravilha, E vou maravilha. te dizer mais. Se tivesse oportunidade de novo, e se tivesse oportunidade de novo, eu tentaria de novo. E você tentaria aí em Juquiá ou lá em Santos mesmo? Lá em Santos. Em Eu Santos. tentaria de novo. Tentaria de novo. Se eu pudesse tentar de novo, eu tentaria. Mas Que bacana. é aquilo que você falou.
Quem tem mais condição econômica tem mais estrutura de campanha. É verdade. Infelizmente. É verdade. Nem sempre as Infelizmente. boas ideias têm estrutura adequada para você trabalhar. Eu vou ter que carregar aqui a bateria do meu celular. Enquanto isso, eu vou deixar uma pergunta para você. O que você diria do cenário político eleitoral de 24, das eleições municipais? Se você pudesse me dizer qual seria a principal característica dessa eleição municipal que vem aí? Bom, Bruno, a eleição que se avizinha, né? Por incrível que pareça, já é o ano que vem. É uma eleição um pouco diferente, porque ainda existe uma polarização muito grande no Brasil entre esquerda e direita. E as pessoas que provocaram essa divisão, né? Essa polarização, elas continuam ainda incentivando essa polarização, né? É o presidente da República falando mal do Bolsonaro, é o Bolsonaro falando mal do presidente da República. Isso não é bom, né? Mas essa polarização vai fazer com que os temas municipais tragam também, né, os temas nacionais, que nas grandes cidades onde há 2 turnos, eu acho que no primeiro turno vai prevalecer os temas nacionais.
E o Lula, os dois grandes fenômenos políticos do Brasil, o Lula de um lado, o Bolsonaro de outro, eles vão ter um peso decisivo no resultado dessas eleições, né? Onde eles forem, né? Tanto um quanto o outro, vai, de certa forma, mudar a feição da eleição em alguns lugares onde candidatos de outros partidos que são tidos como vitoriosos, né? Que vão ter uma vitória certa, né? Isso vai mudar completamente na hora da campanha. É o caso de Osasco, né? Eu acho que a presença dos líderes aqui, acho que tanto o Bolsonaro deverá vir aqui a Osasco prestigiar minha filha, né, Ana Paula. O Lula deverá vir prestigiar o Emílio de Souza, que já foi prefeito 2 vezes aqui. Então, hoje há um favorito na eleição, que aparece em primeiro lugar nas campanhas, que é o cocunhado do prefeito, né? E que vai ter que procurar uma liderança para tentar se contrapor a essa polarização forte, né? O que eu acho bem difícil, bem difícil. Então, vai ser uma eleição muito disputada e os temas nacionais, pelo menos aqui em Osasco, e nas cidades do entorno da Grande São Paulo, e principalmente na capital, os temas nacionais vão se sobrepor aos temas municipais. Talvez no segundo turno, onde houver segundo turno, as coisas podem mudar um pouco, né? Mas eu acho que ainda assim os temas nacionais vão falar muito alto nessa próxima eleição. Eu acho que a gente vai ver os temas nacionais nos 2 turnos. Eu acho que a gente não vai ter a discussão dos problemas locais nessa eleição em 2024. Eu não sei, eu posso estar errado no que eu estou falando. É uma possibilidade. Mas eu não vejo disposição das pessoas em discutir as questões locais. Vamos partir para um momento de reflexão. Eu vou deixar você falar sobre Deus para a gente poder caminhar para o final dessa conversa. Pois não. Hoje, não sei se você quiser ler uma parte da Bíblia, fica à vontade. Faz de conta que o programa é seu. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um celularzinho pequenininho, né? Eu uso para ler a palavra de Deus, que é muito prático. A qualquer lugar eu posso enfiar a mão no bolso e está ali a minha Bíblia pequenininha, que é o celular, né? O celular já meio antiguinho, mas tem aqui, eu baixei aqui uma Bíblia e ela vem assim, naquela linguagem mais antiga, né? E eu gosto muito de um trecho, deixa eu ir lá, em Filipenses 4, deixa eu ir lá. Um momentinho, por favor. Deixa eu anotar aqui onde é que está, para eu não me perder quando eu voltar a ler a palavra hoje.
Vamos lá. Olha, uma passagem bíblica que eu gosto muito, né, é quando Deus nos exorta, né, Paulo, né, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Ele está dizendo aqui o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Há algumas traduções que falam em regozijai-vos, né? E então seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, né? Então, esses versículos, eles são muito interessantes, porque veja que Deus está recomendando a gente se alegrar sempre, né? Regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, né? Então, você acha que Deus iria pedir alguma coisa impossível para a gente fazer? Quando Deus nos exorta, né, a nos alegrar, é nos alegrar em todas as situações, sabe? Todas. Há sempre espaço, mesmo nos momentos tristes, dolorosos, difíceis, há sempre um espaço para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que é a gente se alegrar, né? E ele diz mais aqui no versículo 6 que nós não devemos ficar inquietos por coisa alguma, né? Antes sejam as vossas petições, os seus pedidos, né? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, né? Pela oração e súplica e com ação de graças. O que Deus está falando aqui? Que nós não devemos ficar ansiosos por alguma coisa que possivelmente poderá acontecer ou não no dia seguinte. Tem pessoas que se preocupam tanto com alguma coisa que está para acontecer no dia seguinte, tudo está programado, aquilo lá vai acontecer amanhã, e de repente não acontece nada. E a pessoa não dormiu, a pessoa sofreu, sabe? A pessoa ficou descabelada, né? Puxa vida, o que eu vou fazer? Tal. Então, nós não devemos ficar inquietos por coisa alguma, seja em alguma coisa que pode acontecer ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, sabe? Nós temos que ter confiança em Deus, sabe? E aqui ele diz: sejam antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aqui Deus está falando o seguinte, que quando a gente for fazer algum pedido para Deus, aí as pessoas falam, escuta, mas você vai fazer um pedido para Deus se ele já sabe o que você está precisando. É que Deus recomenda para a gente se dirigir a Ele em oração, sabe? Ele sabe tudo aquilo que nós vamos falar antes que a palavra venha à boca da gente, né? Aí alguém fala, pô, mas se ele sabe, então por quê que ele está mandando você pedir e descrever aquilo que você está querendo? É que ele tem prazer na comunhão conosco. E ele tem prazer de saber que nós confiamos nele, por isso que nós estamos pedindo, nós estamos interagindo com ele. E a maravilha é que ele também interage conosco, né? Com cada um de nós. E aqui está dito mais ainda, né? Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Em tudo, ou seja, eu li um livro muito interessante, A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Cho, que faleceu há pouco tempo, né? É um grande líder
cristão lá da Coreia do Sul, e ele conseguiu criar uma igreja cristã lá na Coreia do Sul, que passou a ser a maior igreja do mundo, com milhões de pessoas participando de uma única igreja, a igreja local, que ele dizia. É imensa, né? Tem várias pessoas que participam de dezenas de cultos que acontecem ao longo de uma semana, de um mês. Então, ele diz o seguinte, que ele era criança e já convertido, né? Ele queria uma bicicleta, o sonho dele era uma bicicleta e ele sonhava em ter uma bicicleta, né? E ele pedia e nunca essa bicicleta aparecia, ele não ganhava. Ele tinha esperança que alguém presenteasse uma bicicleta para ele. E um dia o Espírito de Deus falou para ele, escuta, você está pedindo errado. Você tem que pedir para Deus uma bicicleta, mas diga a cor da bicicleta, a marca da bicicleta, como é que você quer o tipo da bicicleta, né? E aí ele começou a pedir detalhadamente a bicicleta que ele queria. Você já agradece. Senhor, desde já eu quero agradecer o atendimento que o Senhor vai fazer a mim em relação a essa petição que eu estou descrevendo aqui nos mínimos detalhes, sabe? Então, sejam em tudo. Você deve descrever. Isso aí, você conversando, descrevendo, quando você vê, você já está conversando com Deus há mais de uma hora e a conversa sua é uma oração, sabe? Porque se há uma coisa que cristão não gosta de fazer, é orar, sabe? Por quê? Porque orar entra no campo espiritual e você tem que matar o seu ego, matar entre aspas, né, a sua carne, para que o espírito prevaleça, para que você possa entrar em sintonia com Deus, e você só consegue isso espiritualmente falando. Era essa mensagem que eu queria deixar aqui com cada pessoa que estiver vendo e ouvindo o seu podcast. É algo assim muito interessante e que eu gosto. E eu gosto de toda a palavra, mas essa passagem eu acho fantástica. Muito obrigado pela palavra. Eu gostaria da sua mensagem, das suas considerações finais. Mais uma vez eu quero te cumprimentar, né, pelo programa que você deve ter um momento que você sonhou com esse programa, sonhou em fazer isso. Teve alguém que recomendou para você não fazer o programa ou não? Teve alguém que... é melhor você não fazer. Alguns. Mas deixa para lá. Deixa eu te falar. Porque, olha, não falta gente querendo botar uma casca de banana na frente da gente, viu? Agora, quando você verifica, são poucos aqueles que de fato querem te incentivar e ajudar, né? E você sonhou com isso e você foi à luta e Deus nos capacita a transformar os nossos sonhos em realidade, né? Eu estou praticamente
inaugurando esse estúdio que você está vendo aqui, da rádio. Deixa eu mostrar aqui. Agora, Então, eu já não que, vou nem. senhor, já que você, Agora tá. já que você falou de sonho, eu vou abrir um sonho para você. Posso Pode, claro. levar esse programa aqui para uma rádio comercial? Será que eu consigo? Vá à luta, e eu acho que você consegue. Deus nos capacita a realizar sonhos em realidade, tá? Então você está colocando algo que é um sonho e vamos nos aliar a você para ver se a gente consegue transformar esse sonho, né, em realidade pela capacidade que Deus nos faz sermos capazes de fazer. Mas Então, é só para concluir a palavra final, porque realmente nós já vamos estar aqui quase 1 hora e meia, né, conversando. Eu estou praticamente estreando esse estúdio aqui para falar com você. Esse estúdio, a gente sonha que seja uma fonte de receita, porque ele vai poder funcionar aqui de noite, de noite. Não vai ser algo assim. Nós temos um outro estúdio muito moderno, né? Mas esse estúdio de podcast aqui, segundo os técnicos que já nos visitaram, vieram aqui, que é um dos melhores de São Paulo. E a gente fica. muito obrigado pela presença e pela participação, viu? Sonzinho do cachorro latindo, o canto do galo, tudo isso é bacana. Isso é coisa do interior que a gente quase não vê aqui, sabe? Então, um beijo no coração É, e fica na paz de Deus. meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Tchau, Obrigado. querido. Um Tchau. abraço. Obrigado. Outro. Boa noite para você que me assiste.
nesse momento no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu resolvi fazer um depoimento sobre a importância da comunicação na minha trajetória. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho. Tenho paralisia cerebral porque nasci de 6 meses, certo? Na hora que nasci, faltou oxigenação no meu cérebro. Uma das versões dá conta desse fato. Bom, vamos lá. Seguinte, meu sonho de criança era trabalhar com comunicação, montar alguma coisa para mim, trabalhar por conta própria. Quando era criança, eu sempre me imaginei sendo, digamos assim, guardadas as devidas proporções, porque é lógico que eu não teria, talvez, competência para isso, mas eu queria ser o Silvio Santos. Não por questão de espelho, nada. E sim porque eu sabia que, em razão da condição física que tenho, que é natural, vou repetir, a paralisia cerebral, eu tinha que trabalhar para mim, construir uma estrutura que me atendesse nas minhas necessidades do dia a dia. Simplesmente por isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que a minha paixão pela comunicação começou começou desde criança, mas ela se intensificou aos 12 anos de idade, quando eu visitei a Rádio Cultura de Santos, uma rádio tradicional da cidade. Eu vi aqueles equipamentos, todos, coisa e tal. Eu me encantei por aquilo. E o dono da
da rádio na época, ele me conhece desde criança, sabendo do sonho que eu tinha. Ele pediu para o apresentador do horário fazer uma pergunta qualquer para mim, para que eu comentasse alguma coisa. Ele me fez uma pergunta se eu tinha expectativa do Santos, do desempenho do Santos naquele ano de 98. Eu falei, não caindo tá bom. Por quê? O elenco era regular e o trabalho do Emerson Leão, estava começando. Acho que a primeira passagem, não me lembro. Eu saí dali do estúdio. Isso demorou o quê? Uns 30 segundos, ou menos. Eu saí dali do estúdio com a certeza do que eu queria fazer da minha vida, que era trabalhar com comunicação. Porém, eu sabia que seria difícil por razões óbvias, né? Eu sou cadeirante, tenho uma condição física natural. E eu sabia que ia ser complicado. Mas aquela coisa ficou dentro de mim, aquela semente de trabalhar com comunicação. O que veio a acontecer a partir dos 22 anos, em 2008, quando eu comecei a escrever num blog chamado Consciência Inclusiva, a versão escrita, falando sobre a dificuldade do dia a dia da pessoa com deficiência, que é um assunto que eu, né, conheço bem. Agora, foi evoluindo de 2008 para cá. São 16 anos, quase 17. É isso? Me ajuda aí, se puder. É o seguinte. Começou lá atrás, em 2008, aos 22. Passou pelo Consciência Inclusiva, esse programa aqui. Agora ele está evoluindo. Porque agora eu tenho uma coluna na revista Reação, uma revista voltada para o público da pessoa com deficiência.
E tem uma coluna chamada Voz da Consciência no jornal da Orla, ou melhor, no site do Jornal da Orla, que sai toda a sexta-feira. Mas, assim, eu gosto do que faço, acredito que seja a única coisa que eu saiba fazer da vida, falar e escrever. Mas eu sempre fico na dúvida se Deus ele quer realmente que eu faça isso. Entra episódio, sai episódio, fica aquela dúvida. Mas eu conheci uma pessoa que, sem querer, ela acabou plantando a semente de novo do desejo da comunicação. Para quem não sabe, eu estou para entrevistar, para concluir a entrevista com a jornalista Angela Schaffer, que tem um projeto chamado Eu Comunicadora, que tem na base dele informações de caráter comportamental no sentido profissional da gente. Ela dá alguns toques, né, nos seus vídeos. E despertou de novo aquela vontade de ser um comunicador, de concluir aquele sonho de infância. Até para mostrar para minha mãe, que tá lá em cima, que todo o esforço, todo o trabalho que ela teve com a minha educação não foi em vão. Eu ainda desejo fazer uma faculdade, etc e tal. Mas para isso acontecer, eu precisaria de poder colocar este programa num, num, num canal de televisão, ou num canal, ou numa estação de rádio, para que eu trocasse um patrocínio do programa
em uma faculdade de jornalismo ou rádio e TV, sei lá. Eu sei que o jornalismo, ele tá na veia, na minha veia correndo aqui. Eu trago assuntos da vida da pessoa com deficiência, porque a gente precisa mostrar que a pessoa com deficiência, ela existe. Ela tem direitos e deveres. Seus direitos sociais precisam estar preservados e garantidos. Mas eu tenho comigo a sensação de que é necessário, por uma questão de aceitação do público e da mídia em geral, que para que esse trabalho continue, eu preciso encontrar alguém que seja ou alguém com deficiência adquirida ou uma pessoa que ande, mas que seja ligada ao segmento da pessoa com deficiência, para que esse trabalho consiga acessar o sistema. Eu não sei se eu com as questões de comunicação que eu tenho, né? Ela seria suficiente para que eu pudesse continuar conduzindo este projeto. Ou pode ter uma outra versão, mas do mesmo jeito eu preciso dar novos passos para alcançar o objetivo, que é colocar na pauta da sociedade a pessoa com deficiência. Como seria isso?
através de um estúdio físico. Seria um podcast físico, né? E continuando aqui na internet, que, aliás, estamos chegando ao episódio 100, daqui a 5 episódios. E eu vou contar. No episódio 100, quem vai ser o entrevistado sou eu. Para contar a trajetória construída por mim e por meus familiares que me ajudam a construir todo dia o consciência inclusiva. Principalmente meu irmão e minha mãe, que estão lá em cima. Que incentivou eu poder criar esse programa. Muita gente passou por aqui nesse programa. Foram 96, 95, aliás, 94 episódios em 4 anos. Esse programa começou lá em 1º de julho de 2020. E tá de pé até hoje. Porque eu carrego um sonho comigo. Que é o seguinte. Colocar a pessoa com deficiência de fato na pauta da sociedade. Através de um programa de rádio ou TV. Ainda não sei. Eu sei que eu vou alcançar esse sonho de ver um programa como esse no ar. Não sei se diário, semanal, mas eu vou alcançar esse sonho. É isso. Boa noite a você que está aqui.
Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de encerrar esse episódio. Diferente, especial, porque foi um depoimento que eu resolvi fazer. Que é o seguinte: qual é o real objetivo da tão famosa e falada inclusão social da pessoa com deficiência, se não o acesso ao mercado de trabalho? Mas o acesso ao mercado de trabalho, na verdade, a lógica desse acesso, a lógica da lei de cotas, é voltada para a pessoa com deficiência adquirida. Porque existe uma questão física, existe uma série de fatores. A preservação neurológica das funções do corpo, etc. e tal. E quando você vai falar sobre a questão da lei de cotas e tentar incluir a pessoa com deficiência natural, que é o meu caso, é uma questão que acaba sendo deixada de lado, na minha opinião. Porque existem diversos fatores estruturais que têm que ser vistos, que têm que serem vistos para poder incluir essa pessoa com deficiência natural. Que acaba ficando em segundo plano para depois. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar para dizer. A questão do BPC. Eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Tá? Mas eu acho que a configuração do BPC, pelo menos para pessoa com deficiência, ela tem que ser revista. Porque deveria ser para a pessoa com deficiência que está em estado
de cama não consegue se mexer. Porque, por exemplo, vamos pegar meu caso, vai. Meu caso foi paralisia cerebral com displasia espástica de membros inferiores. Ou seja, eu preciso de ajuda para ir no banheiro, para fazer transferência de um lugar para o outro. Basicamente, tá? Eu estou explicando assim de forma simples para que vocês entendam. Mas se o, se o, se o, se a pessoa, se o cara, se a menina tiver a inteligência preservada, a parte cognitiva preservada, ele tem todo o direito e o desejo de trabalhar, de ser produtivo para a sociedade. Mas para isso, precisa que se altere a configuração do loja, permitindo que a pessoa com deficiência trabalhe, produza. Essa é a minha opinião, tá? Muito obrigado a você que me assistiu. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. E boa noite para vocês.